Tô vendo que o Myron chegou aqui, já vou adicionar o professor aqui no nosso bate-papo. Myron César, bem-vindo à Samuca TV, obrigado por aceitar o nosso convite. Está em meio à concentração do Cruzeiro aí na Copinha. Estreia com o pé direito, né? 3-0 diante do Barra, tava vendo o jogo no sábado. Os primeiros minutos ali meio truncados, né, Myron? O time do Barra se defendendo bem, Cruzeiro tentando furar aquele bloqueio, mas depois do primeiro gol de pênalti lá do Fernando, acho que a situação ficou mais tranquila. Um abraço. Boa noite, Myron. Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. Boa noite, Matheus. Prazer estar aqui falando com vocês, falando para toda a torcida do Cruzeiro. Justamente, fazer uma ótima análise. Né? No início, primeiro, estreia. Né? Então, tem um fator estreia, não só a estreia do Cruzeiro e do treinador à frente da equipe, mas também uma estreia de vários jogadores na Copa São Paulo, além de um adversário que demonstra muita organização e aplicação na parte defensiva. Ainda tem a questão da ansiedade e que, ao decorrer do jogo, ela vai indo embora. E aí, assim, tivemos que fazer alguns ajustes de acordo com aquilo que o adversário estava nos propondo. No final, em relação a tudo que se espera de uma estreia, né? A competitividade que é a Copa São Paulo, do gramado, do tempo, do adversário, do clima. A gente fez uma boa partida e saímos com a vitória, com uma boa vitória na estreia. Caio, Fábio, tem pergunta aí para o Myron? Com certeza. Um abraço, Myron. Prazer estar falando contigo. Ainda dentro da Copinha, eu queria saber, para você, qual que é o peso dela dentro do planejamento, né? Porque você é recém-chegado ao Cruzeiro, ainda está se ambientando, não está podendo contar com todos os jogadores do Sub-20 na competição, claro, por conta do Campeonato Mineiro. Então, é um desafio, né? Até porque a Copinha tem o seu peso, principalmente nessa fase inicial, acaba exigindo bastante. E a gente sabe que o principal é desenvolver bons jogadores, mas, particularmente, você tem uma meta de, quem sabe, fazer com que o Cruzeiro volte à final, coisa que aconteceu pela última vez em 24? É algo que você almeja também, ser campeão da Copinha? Boa pergunta. Assim, do ponto de vista competitivo, toda vez que o Cruzeiro estiver em campo e todo campeonato que estiver participando, nós vamos brigar, e o objetivo sempre é chegar na final e é vencer e é ganhar títulos. Né? Ponderando esse momento também, né, do calendário, e aí uma coisa que é uma coisa boa dentro da categoria de base do Cruzeiro, que é estar promovendo jogadores para a equipe principal, dando oportunidade para esses jogadores que têm talento, que têm muito potencial. E aí eu costumo falar que oportunidade gera oportunidades. Né? Então, é um novo elenco, é um novo grupo, é um desafio. O peso da competição, o peso no sentido de tamanho da competição é enorme, é uma das maiores competições de base do mundo, se não for a maior, né? É uma oportunidade, tanto para a gente, que é comissão, quanto para os jogadores que aqui estão. E aí eu tenho passado para eles que é aproveitar da melhor maneira. E uma coisa que a gente não pode abrir mão é da competitividade de ser mais Cruzeiro do que nunca. Então, o objetivo sempre é vencer, mesmo nesse período no qual eu, com um mês e quase completando 2 meses de clube, os jogadores que ficaram são jogadores esses jogadores que estão na equipe principal, seria um prazer, mas também tem sido muito interessante fazer parte desse momento de transição, tanto desses jogadores para o profissional, quanto também desses jogadores que estão vindo do 17 para o 20. E aí, como você mesmo salientou, o Caio, o ponto principal, né, da categoria de base é formar bons jogadores, e eu tenho certeza, assim, da experiência de Copa São Paulo, é um momento muito bom para que a gente possa fazer essa transição de geração. Já começar carimbando esses jovens jogadores, né, de 16, 17 anos, igual nós temos aqui,
já preparando eles para o cenário de sub-20. E assim, eles têm reagido e comportado de uma forma muito legal. A gente da comissão tem trabalhado muito no aspecto mental deles, né? É muita exposição, é muita mídia, muita responsabilidade, e eles esperam para esse momento. Tem sido legal, é muita responsabilidade a Copa São Paulo, mas é a responsabilidade que todo profissional e todo jogador quer participar e quer passar por ela. Então, estamos vivenciando esse momento e desfrutando bastante de tudo isso que o clube está nos proporcionando. Fala, Baú. Mário, boa noite. Eu queria, você comentou sobre transição, e eu acho que isso talvez hoje seja o maior problema do Cruzeiro, né? Eu acho que a gente não tem aproveitado muito bem os nossos ativos aí da base, um ou outro jogador que a gente conseguiu aproveitar, mas a gente tem uma sensação de que poderia ter sido melhor, né? E principalmente quando a gente vê alguns nomes aí em destaque, né, no futebol internacional, o próprio Thiago, que a gente comentou aqui hoje mais cedo. Eu queria que você explicasse também para o torcedor como que você planeja preparar o jogador do sub-20 para o profissional, né? Porque a gente vê jogadores, por exemplo, de 16, 17 anos, no caso do Prats, né, que conseguiram receber essa oportunidade de corresponder. Outros jogadores com mais idade, né, também, infelizmente, não conseguiram aproveitar essa chance, mas a gente vê que a gente tem bons valores, mas a gente não tem visto esses jogadores atuando no time profissional. Um exemplo que o Chico Costa, né, que foi contratado, muitos torcedores falaram, eu preferia que desse oportunidade para um garoto da base, né? Então, eu queria... como que você pretende trabalhar essa transição também para o profissional e como que o torcedor, o que o torcedor pode esperar aí nos próximos anos? Bom, boa pergunta também. Vamos lá, vou dividir a sua pergunta em dois momentos. O primeiro momento é a minha chegada no clube e a percepção que eu tenho desse meu início. Eu não posso falar daquilo que eu não vivi, né, do lado de dentro. O que eu tenho percebido e sentido em todas as reuniões, enfim, durante todo o processo, nesse tempo que eu estou, é um carinho muito grande do departamento profissional e uma conexão muito, muito legal da diretoria do profissional com a diretoria da base. Então, Joaquim, Fred, Adilson, Caio, juntamente com a comissão do Sub-20, eu já vi, e eu até presenciei reuniões com outras categorias também, o departamento profissional com treinadores de todas as categorias. Então, eu tenho enxergado isso de uma forma muito positiva, tá? O olhar do clube para esse processo de formação de jovens jogadores. E aí, em relação ao perfil dos jogadores, você falou do Prates e tal, a gente precisa entender que cada jogador ele tem o seu tempo, né? A sua cronologia em relação a essa transição. Tem jogadores com 16, 17 anos, atropela e antecipa o seu processo e transita e se credencia rapidamente a fazer parte de forma contundente a equipe principal. Outros precisam de mais tempo. E isso é natural, isso ocorre não só no Cruzeiro. Se for fazer um estudo minucioso, tem jogadores que precisam de um demanda talvez de 2, 3 anos de sub-20, outros do 17, poucas partidas no sub-20 já está transitando, então isso é muito individual. Agora, da minha parte, o jogador, não que eu quero formar, mas que o Cruzeiro, através da sua cultura e da sua filosofia, espera e exige, são jogadores inteligentes, que jogam bem com a bola, que têm sua capacidade técnica e cognitiva bem desenvolvida, jogadores que com bastante personalidade e coragem. Obviamente que eu faço parte da última etapa, né, do processo
de um jogador da categoria de base do Cruzeiro, mas isso também se baseia desde lá do sub-10, sub-14, sub-15, sub-17, é um trabalho de muitas mãos. E aí isso eu tenho achado muito bom, né, nesse tempo que eu estou aqui, é da integração entre as categorias, e aí entre também a categoria de base e a principal. Ô, Myron, e quando a gente faz uma troca de trabalho, normalmente você sai de um trabalho e vai para o outro, muitas vezes é porque o trabalho anterior não foi legal, né? Então você vai chegar num clube porque ele está tentando reformular tudo e tal. Diferente do que, imagino, você encontrou no Cruzeiro, que mudou um pouquinho a gestão, mas o trabalho, os resultados, pelo menos, estavam positivos antes da sua chegada. E como que foi, então, esse acerto, né? Essa procura do Cruzeiro? Você já falou aí do Fred Cascardo, né? Que você tinha ali a proximidade com ele no trabalho no América também, do Adilson Batista, que a gente conhece muito, trabalho na base, e também do Joaquim Pinto. Outro dia entrevistamos o Joaquim Pinto aqui e ficamos, assim, de certa forma, impressionados do conhecimento, do estudo que ele faz e como que ele é muito criterioso em cada tomada de decisão no Cruzeiro. Então, como que foi esse acerto, essa conversa, esse processo seu até fechar com o Cruzeiro para ser treinador do Sub-20? Bom, assim, o objetivo de toda a categoria de base é formar bons jogadores para a equipe principal. Obviamente que as vitórias e os títulos eles corroboram e fazem parte desse processo de formação também, né? Mas o primeiro ponto é esse. Baseado naquilo que eu vinha fazendo no meu antigo clube, eu fui procurado, né, pelo Joaquim, primeiramente pelo Joaquim e Adilson e Caio, e aí corroborou com a chegada também do Fred, que eu já tinha trabalhado com ele no América, que pôde também chancelar isso. Bom, para mim, em relação ao Cruzeiro, não considero um trabalho de ruptura, né? Eu enxergo um trabalho de continuidade no sentido desportivo. O que eu posso contribuir e que eu baseado naquilo que eu vivi no meu antigo clube, é formar bons jogadores e fazer com que eles sejam o mais competitivo possível, para entregar performance imediata e daqui a pouco ficar à disposição do clube, ou seja, para poder fazer parte da equipe principal, enfim, ou talvez ser um ativo para o mercado. É isso. Eu tenho, em relação à procura desses profissionais, e foi através de um bate-papo, foram minuciosos, viram bastante do meu trabalho durante os meus últimos 3 anos no América. Gostaram, né? Enfim, eu também me apresentaram também o plano e o projeto, eu também achei que fazia todo sentido e que eu vi que eu tenho capacidade de poder contribuir com esse processo que tem sido bem executado e que tem muita coisa boa pela frente para poder fazer. Então, acho que foi um casamento baseado naquilo que eles viram em mim como competência e aquilo que eu vi no clube como projeção para minha carreira e na minha contribuição também em contrapartida. Myron, tem uma curiosidade a respeito da sua ideia de jogo, e aí pensando já no profissional, eu não consigo desconsiderar o Tite, né? A gente estava falando tanto de alinhamento, de integração, inclusive se você já teve algum contato com ele, fique à vontade para estar externando isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua ideia de jogo e se existe uma ideia de talvez se aproximar um pouco mais do que o Tite tem enquanto estilo de jogo para facilitar a transição dos garotos para o profissional. O primeiro ponto é esse, né? A gente alinhar
ideias baseado no modelo de jogo da equipe principal. O Cruzeiro ele tem uma cultura e uma filosofia que vem de anos, que a equipe sempre protagonista, que joga bem com a bola, uma equipe ofensiva, uma equipe agressiva, que defende de forma contundente, que tenta o tempo inteiro amordaçar o adversário, e isso não é diferente. Se for pensar num Cruzeiro de sucesso, é isso que todo torcedor espera, é isso que o clube almeja. E essa integração, eu acredito que vai ser bem feita. O Tite está chegando agora, nós vamos ter tempo para poder ajustar e alinhar essas coisas, mas você tocou num ponto bem legal e bem interessante, que aí, pelo menos a categoria sub-20, ela tem que se aproximar muito daquilo que o profissional tem como ideia. Isso a gente não pode fugir. O jogador ele tem que estar bem conectado para essa transição. Então, por exemplo, se o treinador, o Tite, precisar de 2, 3 jogadores da equipe sub-20 para o próximo jogo, ele já tem muitos conceitos e conteúdos prévios para poder já rapidamente se ajustar e conseguir performar na equipe principal. Essa, para mim, é a ideia. Mário, isso é uma coisa que você falou e me chamou a atenção, porque, assim, vários clubes, né, por exemplo, o Manchester City tem essa cultura de que todos os times de base jogam igual ao time profissional, para que quando o jogador tem que, por algum motivo, atender a próxima categoria, ele já esteja, né, inserido ali na cultura de futebol que o time joga, né? A gente trouxe recentemente aí um rapaz do Futre, né, para comentar sobre o Tite, sobre o estilo de jogo, e ele comentou que o Tite já transicionou entre o jogo posicional, o jogo funcional, e eu queria saber primeiro, né, qual que é o estilo que você mais gosta, e se você também teria essa facilidade, se você acha que você tem essa facilidade de adaptar conforme o que o Tite for pensando para o time profissional, né? Se for ser um jogo mais de posição, um jogo mais funcional ali. Vamos lá. Baseado nas categorias menores, eu acredito que aí a gente tem que diversificar quanto mais diversidade de modelos e de ideias possíveis para que o jogador venha com mais repertório para o momento final. Na categoria sub-20, aí eu já acho que já tem que ajustar bastante com a ideia do profissional. Em relação à minha forma de pensar o jogo, eu uso conceitos do jogo de posição, tá? Que às vezes confundem um pouco com a questão do jogo posicional, que não tem a ver com jogadores estáticos, tem muito a ver mais com vantagens que o jogo proporciona e uma filosofia de um jogar com a bola. Mas também, para mim, tanto se deu um exemplo do Tite, tanto o treinador de sub-20 do processo final, como treinador da equipe principal, ele também tem que entender as peças que tem na mão e, por isso, tem que ter a capacidade de conseguir adaptar a sua equipe e as suas ideias baseado naquilo que ele tem na mão. Então, basicamente é isso, né? Eu gosto de um jogo apoiado com a bola, mas também gosto que os jogadores tenham autonomia para interpretar. Vamos lá, se um adversário vem nos pressionar num 4-4-2, e aí eu tenho um volante às costas dos 2 atacantes que pressionam, ele é o homem livre, então a gente tem que tentar coordenar essa equipe, que essa bola vá para ele, e a partir daí construir o jogo. Uma equipe que balança muito num 4-3-3, talvez o lateral contrário vai estar sempre livre, e aí gerar mecanismo para que essa bola vá para ele através de uma vantagem numérica ou posicional, enfim. Me baseio assim, mas também o jogador. O ponto principal é que eu quero que a bola chegue o mais rápido no campo do adversário e mais próximo do gol adversário. Se for com 5, 10, 20, 30 passes, mas também com passe de progressão, porque o meu atacante
sempre está mais em vantagem em relação à linha do adversário, eu acho que isso aí também é vantagem. Então, eu gosto de me basear, de ter conceitos gerais da equipe, mas também de construir de jogo a jogo, baseado de que forma que o adversário pressiona, baseado nos jogadores que eu tenho na mão, primeiramente. E eu acredito que isso dá muito repertório para os jogadores que estão trabalhando dentro do processo. Assim, tenho gostado do que eu tenho visto aqui, são jogadores com muito potencial para desenvolver, e aí, junto com a comissão, a gente está construindo algo bem legal, que daqui a pouco o Cruzeiro pode colher bastante fruto. Show de bola. Myron César, técnico do Sub-20 do Cruzeiro. Sei que você está na concentração aí na Copinha, Myron, preciso te liberar. Mas antes, passar rapidinho aqui no chat, muita gente participando, quase 4 mil pessoas aqui, a galera curtindo a entrevista contigo, Tony Magalhães, boa sorte, Myron, nossa base é preciosa. O Newton, todo sucesso a você, Myron, para cima deles. O Hudson também soltou elogio aqui pro Myron, tem boas ideias. Apareceu um primo seu aqui, ó, o Plínio Henrique. Fala aí, meu primo Myron. Um abraço, Plínio. Abração, Plínio. Torcendo aí por você. Tem o Paulo Barbosa, falou que você foi professor dele. Ó. Esse cara foi meu professor na faculdade. Myron sabe muito. Aliás, aqui no chat tem muita gente falando da sua semelhança com o Eli Carlos. Já te compararam com o Eli Carlos? Já fizeram essa comparação. Aqui no Superchat. Myron, qual a sua história? Filho de quem? Como chegou ao Cruzeiro? Qual o seu estilo de jogo? Resumidamente aí, Myron. Aliás, eu vi a sua entrevista lá com o Pio, no Cruzeiro Cash, você falando que tem boleiros na sua família, né? Você vem de uma família de boleiros. Sim. Bom, eu sou filho da Pilar e do Antonino. Meu pai foi jogador profissional, enfim, e meu tio também jogou em categorias de base aí do Brasil afora. Eu comecei como jogador, joguei em categorias de base aí pelo Brasil, me profissionalizei, joguei nas equipes do interior e resolvi interromper aos 22 para os 23 anos para estudar. Fiz educação física na Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal, né? Fiz a pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa também, fiz as licenças e tal. A minha ideia é essa, é um jogo com a bola, um jogo baseado... Eu falo da minha ideia, mas assim, eu acho que a ideia, a cultura e a filosofia do Cruzeiro, ela fala mais forte, e aí o desafio de ter vindo para o Cruzeiro é sempre por eu ser apaixonado pela forma do Cruzeiro sempre jogou, né? Eu lembro bem, se eu não estou enganado, o Cruzeiro ali do Valdo, né? Eu era fã do Valdo, vendo ele jogar um médio de muita mobilidade, Alex Alves, enfim, era a minha época do Mineirão de jovem, de Jair no meio campo, jogadores muito técnicos e que jogavam muito bem com a bola. Então, essa é a minha ideia, que corrobora com a ideia do clube, de um jogo protagonista e que procura atacar o adversário constantemente durante a partida, que é agressivo para defender, para pressionar, que é intenso, uma equipe corajosa que não tem medo nenhum de se expor a todo momento do jogo. E seu primo ainda mandou um superchat aqui, ó. Pode agradecer lá. Fico feliz, Myron, de ver você nessa jornada. Seja feliz aí, obrigado, seu primo Plínio. Ô, Myron, para fechar, tem muita gente perguntando aqui sobre jogadores, Felipe Moraes, o Batistella, jogadores que estão mais famosos, talvez, nessa base do Cruzeiro. Mas tem o Fernando, o atacante, inclusive ele foi muito elogiado nessa partida que o Cruzeiro fez diante do Barra na vitória por 3-0. O Fernando, como que o Cruzeiro está trabalhando ele? Porque ele e o Juan Índio, né? São dois jogadores aí já com a idade já mais estourada aí na base para o profissional. É um jogador que daqui a pouco o Cruzeirense pode ver de volta no profissional. O Fernando que chegou a participar, inclusive, do profissional do Cruzeiro, depois foi emprestado e agora também trabalhando contigo aí na base. São jogadores, como você disse, que está na etapa final do seu processo de formação. O Índio ainda tem mais um ano de sub-20, tem mais esse ano, né? O Fernando aí sim está finalizando. Vou falar do Fernando, tudo depende muito dele, porque
dele, da oportunidade que ele está tendo. O clube, se ele está nesse elenco da Copa São Paulo, que o clube enxerga ele ainda com bons olhos, né? Com potencial para poder, daqui a pouco, ou estar na equipe principal, ou enfim, para o Cruzeiro poder aproveitar da melhor maneira que o clube aproveitar da melhor maneira possível. Eu tenho falado para ele que é uma oportunidade na carreira dele, como ele já teve algumas, e o que passou e ele precisa enxergar esse momento da melhor maneira. A Copa São Paulo ela tem uma visibilidade imensa, ele tem um talento que é indiscutível, e agora ele aproveitar, que ele venha se colocar à disposição como ele vem fazendo. Ele tem sido concentrado durante os treinos e os jogos preparatórios, foi bem na primeira partida, e agora é com ele, né? Ele tem liderado também, é bom salientar, tem sido um bom exemplo aqui durante esse meu tempo, né, como comandante. Tenho gostado da forma que ele tem se portado. Agora é com ele durante os jogos. O meu papel, o papel de toda a comissão é poder facilitar o jogo para ele, não só para ele, mas para todos os jogadores, para criar boas relações entre eles dentro do campo, para que os talentos, não só o dele, se aflorem durante essa competição e o Cruzeiro seja beneficiado com isso tudo. Boa, Myron, muito obrigado por parar um tempinho aí da sua concentração para atender aqui a Samuca TV. Boa sorte amanhã, vamos acompanhar esse jogo diante do Sport Patos, né? Amanhã é o segundo compromisso, que vem a segunda vitória para encaminhar a classificação para a fase de mata da Copinha. Myron, abração. Um abraço para você, Léo, Baú, Caio. Espero que amanhã a gente volte a fazer um bom jogo, né? Já passou esse momento da estreia, os meninos estão bem confiantes, estão bem concentrados e focados nesse objetivo maior que é a classificação nesse primeiro momento. E aí o objetivo principal do Cruzeiro é sempre sempre estar nas melhores posições possíveis dos maiores campeonatos das categorias de base. A gente não é diferente, e aí convoco o torcedor para nos acompanhar e que seja amanhã um grande dia. Obrigado pela oportunidade. Feita. Que é isso, convocação feita, a gente que agradece. Agradecer também o Pedro José, aí o assessor de imprensa da base, sempre muito solícito. O Thiago Matar também ajeitando a entrevista. Valeu demais e sucesso para vocês aí na Copinha. Myron César, treinador do Sub-20 do Cruzeiro, conversou com a gente aqui. Valeu, Myron.